Olá, bem-vindo a essa conferência da ARCAP, esse evento de fundação. Aqui é Lucas Freire falando. Eu quero dar parabéns à ARCAP e a todos os envolvidos pela organização do evento e também pela fundação dessa organização que vai ser muito importante na história da igreja e no seu engajamento com a cultura no nosso país. A todos uma boa conferência e uma boa palestra. A minha apresentação hoje é sobre Guillaume Gruenbaum-Priester e o Partido Antirrevolucionário. Gruenbaum-Priester foi considerado por vários biógrafos como o pai, entre aspas, do Partido Antirrevolucionário holandês. Daí a ligação entre os dois. Existem vários partidos cristãos na história dos Países Baixos. CDA, SGP e ChristenUnie são três partidos atuais. Todos eles tiveram alguma influência das ideias antirrevolucionárias. O Partido Antirrevolucionário não existe hoje. Ele foi extinto em 1980. Então, ele durou cerca de 100 anos, né? Em 1874, a fundação formal dele. Mas antes, já havia o movimento antirrevolucionário, que vai ser mais o foco da apresentação aqui, visto que existe uma sobreposição maior com a vida de Gruenbaum-Priester. Então, nós temos duas figuras por trás do Partido Antirrevolucionário, Gruenbaum-Priester à esquerda e Kuyper à direita, e, de fato, a história dos melhores anos do partido está relacionada a esses dois. Nessa apresentação, eu quero falar em três tópicos principais. O primeiro tópico vai trazer informações sobre a vida de Gruenbaum-Priester, que viveu entre 1801 e 1876. Vai trazer um pouco sobre o contexto histórico e político no qual ele atuava e depois a causa revolucionária acabou atuando, a causa antirrevolucionária. E, em terceiro lugar, vamos falar da causa antirrevolucionária em si e como isso foi construindo o Partido Antirrevolucionário. Então, nosso foco aqui é sobre boa parte do século XIX. Então, o nosso primeiro tópico, como eu tinha falado, trata da vida de Gruenbaum-Priester. E aí tem uma ilustração dele. Ele é mais conhecido como autor do que como estadista. Tendo nascido em 1801, Gruenbaum-Priester fazia parte de uma família aristocrática. O pai dele era médico, tinha posses e, inclusive, servia a família real, o rei Louis Bonaparte. Nós vamos mencionar mais para frente. Esse é um período muito controvertido na história europeia continental, por conta das consequências da Revolução Francesa, que ainda se desdobrava. A família de Gruenbaum-Priester tinha herdado terra e várias posses e era, portanto, da classe alta. Por isso, circulava nos ambientes culturais mais prestigiados, com a nobreza também, com os aristocratas da época. E, obviamente, como era o caso da maioria das pessoas, fazia parte da Igreja Nacional, da Igreja Reformada, que então já sofria bastante influência do iluminismo como movimento intelectual, que chegou mais tardiamente nos Países Baixos. Mas, por exemplo, já havia reclamações do Saltério de 1773, que foi introduzido com algumas ideias mais modernas, apesar de ter vigorado com aquele texto por várias
décadas na igreja holandesa, e também influenciado pela teologia liberal. Então você tem vários membros da igreja, da liderança da igreja, influenciados pela teologia liberal naquela época. O cristianismo, então, era visto como algo mais ético, Jesus como um grande mestre, mas o importante era ser uma pessoa boa. Essa que era a base a fé na razão humana e no progresso tinham meio que deixado de lado a confessionalidade da igreja e o que a Bíblia diz sobre natureza humana, sobre a doutrina, sobre a necessidade de fé na salvação e um só caminho para a salvação. E a família de Roman Prinster, que escutava a pregação que era feita ali no contexto da corte holandesa, por um pastor dessa linha, então estava sob influência da teologia liberal. Ele foi, inclusive, catequizado por esse pastor, ou seja, não foi aí que houve uma contribuição forte para a sua fé. Contam os biógrafos que, inclusive, o pai de Roman Prinster tinha um pouco de vergonha de fazer as devocionais em casa, né? Eles não liam a Bíblia ou oravam juntos habitualmente. Mas em outras questões ele foi educado em casa, como era de costume, e por volta dos 8 anos de idade, aí sim ele foi enviado para a escola estatal. E com 12, como era também de costume, as famílias com condições enviavam para a escola de latim para se preparar para o estudo universitário. A universidade na Holanda até hoje é uma instituição acadêmica, ela não é profissionalizante. Né? Para isso tem as politécnicas. A universidade serve para buscar a vida acadêmica. E é isso que ele escolheu fazer, indo para uma das grandes universidades do mundo, a Universidade de Leiden, a mais antiga da Holanda. E ele estudou duas disciplinas principais, literatura e direito, passou nos dois com teses, monografias, né, defendidas em 1823, e ele já estava exercendo a advocacia e desistiu porque era uma profissão que não dava tempo de estudar. E ele tinha vocação acadêmica, não podia ficar se dedicando às duas coisas. Então resolveu largar o direito. Vai desapontar muitos ouvintes aqui, eu acho. Aqui é a hora de mencionar um movimento religioso de avivamento que houve no século XIX, na primeira metade do século XIX, que foi muito importante, pessoalmente falando, para Ruben Prinster. No começo do século XIX, um pregador escocês chamado Haldane, que plantava várias igrejas e viajava muito, escreveu um livro muito difundido na época sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, o que questionava toda a ideia dominante liberal, iluminista, racionalista, que já tinha tomado conta da Igreja da Escócia e que circulava também entre os luteranos e entre os reformados na Holanda. Em 1816, especificamente, ele, ao lançar o livro, ele passou por Genebra por um período, né, de algumas semanas, dando palestras, estudos bíblicos. E lá, esse pastor, Mel d'Aubigné, participou de alguns estudos bíblicos e estudava em Genebra, e depois foi chamado a pastorear uma igreja de fala francesa na Alemanha, se não me engano, em Hamburgo. E em 1823, portanto, quase uma década depois, né, ele foi chamado pastor da Igreja Reformada
de fala francesa em Bruxelas. Mel d'Aubigné, quando foi para a Alemanha, havia então a celebração de 300 anos da Reforma Protestante. Isso impressionou ele muito. Ele se tornou um historiador da Igreja muito respeitado. Escreveu uma obra de vários volumes sobre a Reforma Protestante, principalmente no período até Lutero. Em outros volumes sobre a era de Calvino também. Esses trabalhos dele ainda não foram traduzidos. Então nós temos aí o pastor que mais tarde veio a pastorear, Krumenpriester, que jovem ainda acompanhava a corte em Bruxelas e acabou se tornando membro da congregação reformada de fala francesa. Esse movimento de avivamento Réveil, ele também contou com o entusiasmo de Willem Bilderdijk, que era de profissão advogado, mas na verdade é conhecido por ter sido um grande poeta e autor da época. Lembrando que era um período em que o romantismo já começava a despontar. Bilderdijk, além de muito patriótico, ele era um calvinista bem convicto e ardente defensor da Casa de Orange, e deixa a Holanda em 1795, quando há uma intervenção das forças francesas no país e a monarquia é interrompida e eles inauguram em 1795 a República da Batávia e obrigam todos os funcionários públicos a jurarem lealdade à nova república, coisa que Bilderdijk se recusa a fazer. Então ele vai para Londres e só regressa em 1806, quando a República da Batávia cai e volta à monarquia, né? Se bem que com o irmão de Napoleão a cargo da coroa. Mas, para surpresa de todos, esse rei, Luís I, ele tenta ao máximo se adaptar ao contexto holandês e, inclusive, coloca Bilderdijk com um cargo muito importante dentro da corte, a cargo de ensinar, inclusive ele mesmo, o monarca, a língua holandesa e a cargo da sociedade real. Então, uma figura de um literato muito importante na vida cultural da nação na época, que acaba voltando para ajudar o seu país. E então, pelo menos um dos biógrafos que eu li diz que Bilderdijk foi quem trouxe essa ideia do reavivamento religioso para o contexto reformado na Holanda. E um pouco mais jovem que Bilderdijk, havia um outro poeta importante, Isaac da Costa, filho de portugueses, sobrinho de David Ricardo, né, o famoso economista, se converteu à Igreja Reformada em 1822, e muito entusiasta da história do povo judeu, conhecedor da língua hebraica, mas principalmente um poeta que foi muito influente. Quando Bilderdijk morre, ele meio que passa o bastão de poeta nacional para Isaac da Costa. E Isaac da Costa, então, como um novo convertido, com bastante entusiasmo pela fé reformada ortodoxa, também passa a observar todos os problemas que a Revolução Francesa e o humanismo secularista que a apoia trouxeram para a nação. Bilderdijk, da Costa e Mel d'Aubigné foram três figuras muito importantes pessoalmente para Krumenpriester e também para a vida do país, principalmente os dois últimos. Então, nós podemos falar agora um pouco da vida espiritual de Krumenpriester. Em 1828, ele, ao que tudo indica, não era ainda convertido, mas ele se casou com Elizabeth van der Hoop, que era uma crente muito fervorosa.
Então ela, com o testemunho dela, foi fazendo ele se sentir incomodado. Ele conta aos biógrafos que ele também, como tinha presenciado na sua infância, ele não sentia vontade para conduzir as devocionais em casa, ler a Bíblia com a família, e orar junto. Uma época de um grande incômodo para ele. Mas nós vimos que ele tinha largado o direito, queria algo que o ajudasse a se dedicar à vida mais intelectual. Ele não consegue isso, mas ele consegue um cargo importante com a família real, uma espécie de escrivão, depois promovido a secretário. Então, com isso, ele tem que se mudar para Bruxelas, onde ficava a corte ali boa parte do tempo. E em Bruxelas, lembrando que a Bélgica fazia parte da Holanda, né, na época, em Bruxelas ele vai e se torna membro, junto com a família real, da igreja que Melo d'Aubigné pastoreava. Aí ele conta nas suas memórias que era um pastor fiel, pregava a fé reformada, né, nada, mas atraiu a atenção dele porque era um intelectual também rigoroso, famoso historiador. Então isso pode ter aberto a porta para ele dar ouvidos para a pregação. E por volta de 1830, não fica claro exatamente pelas informações que eu achei, mas parece que ali acontece uma conversão demorada, né? Um processo mais trabalhoso de conversão, com as reuniões que ele fazia com as pessoas do Revé, né, daquele avivamento, e com as pregações do pastor e com a influência do testemunho da esposa. Nessa época também estoura uma revolta na Bélgica. A Bélgica quer se separar da Holanda, o que ela consegue 9 anos depois, né? Mas então é um período que faz Roman Prinster ver que as ideias têm consequências, e as consequências de ideias ruins são ruins também. Em 1834, existe um movimento de secessão da Igreja Nacional por um grupo reformado que queria um retorno às confissões, às três formas de unidade, na vida prática da igreja, um retorno à disciplina, ao culto simples. E Roman Prinster se mostra bem favorável, nós vamos ver para frente que inclusive ele trabalhou junto com um apoiador desse movimento, o que levou depois ao estabelecimento da CGK, que é uma das federações reformadas que ainda existem hoje. É uma federação de igrejas. Temos da ideia do movimento, ele apoiava, porém a estratégia ele não apoiava, ele achava que era importante continuar na Igreja Nacional, mas era crença particular dele e ele inclusive deixava isso bem claro nos seus escritos, que a Igreja Nacional tinha que ser reformada, que ela deveria retornar a sua doutrina, a sua confissão de fé, voltar a ser confessional, e que não havia espaço para a diversidade de crenças na Igreja Reformada, que ela teria que seguir a linha reformada. Então não deveria ser, na opinião dele, uma igreja tolerante com todo tipo de heterodoxia teológica. Tanto que em 1842, Hruun faz parte de um evento em que 7 pessoas da Raia, 7 pessoas influentes na vida pública da nação, escrevem um protesto contra o modernismo teológico, principalmente contra o posicionamento de alguns pastores dentro da igreja, que incomodavam muito o partido, a ala mais reformada. E, eventualmente, ele conclui, né, que na relação Estado-Igreja, a Igreja sai perdendo muito, porque o Estado intervém demais nas questões eclesiásticas, né? Inicialmente, ele queria livrar a Igreja das intervenções, mas manter a Igreja estatal, porque ela refletia bastante o caráter histórico da fé reformada na nação e não tinha por que desvencilhar completamente. Um arranjo parecido com o da Igreja da Inglaterra. Mas, eventualmente, ele defendeu uma distinção, uma separação maior entre os dois. E nós podemos falar um pouco da carreira dele, né?
Em 1827, ele se torna referendário do gabinete real, e ali, embora ele não tenha tempo de estudar igual ele queria, ele consegue ver a política no dia a dia sendo feita. Isso foi marcante para a vida dele, principalmente questão de entender a prudência e equilibrar várias demandas na hora de tomar decisões. E entre 1829 e 33, recebe como secretário do gabinete do rei Guilherme I. É o rei que traz de novo a Casa de Orange de volta depois do período napoleônico. Eventualmente ele pede para sair por causa de questões de saúde, mas ele é nomeado arquivista da Casa de Orange-Nassau. E aí sim ele tem tempo para se dedicar aos estudos como historiador. Isso o tornou muito famoso, porque ele publicou em diversos volumes as fontes primárias da Casa de Orange, desde o século XVI até os dias da época dele. Né? E um historiador americano, Motley, elogia bastante esse trabalho de publicação das fontes primárias, e que influenciou bastante a história da Holanda que Motley escreveu. Na época era um dos mais famosos historiadores sobre os Países Baixos. E ele publica livros e panfletos históricos diversos. O que faz parte, ou fazia parte na época, de tentar se conectar com o eleitorado. É um pouco diferente, a política na época não tinha sufrágio universal, então eram poucas as pessoas, isso estava mudando, mas eram poucas as pessoas que votavam e tal, e essas pessoas normalmente gostavam de ler. Então ali ele comunicava suas ideias para ter o seu apoio político. E mais frustrada foi uma tentativa de tentar construir um movimento mais amplo, com mais alcance, porque os intelectuais conseguiam entender o que ele escrevia, mas discordavam. Então, e a população em geral não conseguia entender direito as suas ideias. Ele teve uma participação frustrada no jornalismo político, e quando ele se tornou político mesmo, parlamentar, ele teve uma participação muito frustrada também. Nada do que ele queria, praticamente nada, foi aprovado, né? Em geral, tudo o contrário da agenda dele é o que prevalecia. Ele morreu em maio de 1876, vendo só um pouco de luz no fim do túnel, mas não chegando a ver nada concreto das propostas dele se realizarem em vida. As principais obras de Krumenpriester são as seguintes: os arquivos que publica as fontes primárias da Casa de Orange em 12 volumes, que ele publicou ao longo de uma década. A obra mais famosa dele veio em duas edições, uma em 1847 e a outra em 1868, que são as palestras dele sobre incredulidade e revolução, onde ele faz uma interpretação reformada da história da Revolução Francesa, muito influenciado por autores como Guizot, Edmund Burke e alguns outros, Alexis de Tocqueville. Em 1860, ele tenta descrever a ala confessional da Igreja Reformada, o que ele chama de Partido Antirrevolucionário. Daí surgiu o nome Partido Antirrevolucionário depois, quando o partido foi montado. Quando se falava de partido, na época era uma ala dentro da igreja, ou então dos movimentos da sociedade, ou então de partidos já estabelecidos, como o conservador, por exemplo. E essa citação de Guizot capta um pouco do cerne da análise de Krumenpriester, quando Guizot fala: o espírito da revolução, o espírito de insurreição, é um espírito radicalmente oposto à liberdade. O que os liberais da época não acreditavam. Os liberais na Holanda, eles eram racionalistas e eles eram progressistas e eles apoiavam o espírito geral da Revolução Francesa, se não as práticas em detalhes da Revolução, as ideias da Revolução, a ideia de soberania popular,
uma ideia mais individualista, de dissolver todos os laços tradicionais da sociedade, a separação radical igreja-estado. Tudo isso Guizot, Tocqueville, Burke e Van Prinster achavam que eram excessos que, na verdade, redundavam no contrário do que eles diziam defender. Eles diziam defender a liberdade, mas tudo acabava em autoritarismo, no final das contas. Segunda parte agora da palestra, eu vou falar um pouco do contexto histórico ali, para nós entendermos a emergência, na terceira parte, do movimento antirrevolucionário reformado. A Revolução Francesa foi uma era inaugurou uma era de revoluções radicais, grandes mudanças políticas no mundo inteiro, mas principalmente na Europa continental. E nós vemos aí uma influência política aí eu estou mostrando eles derrubando as estátuas, né, porque isso vem em tempo oportuno, essas ironias da história, né? Mas os revolucionários, então, tentaram apagar tudo do passado e inaugurar uma sociedade nova, utópica, desenhada pela razão, né, projetada pela nova ideologia humanista. E aí tem uma pintura de Rousseau que ilustra um princípio chave que foi trazido para a vida política europeia da época, desafiando a noção tradicional até então de soberania divina, que os reis governavam, que na verdade Deus governava a história por meio de reis e ao longo das gerações. Agora isso foi jogado fora e a nova ideia era a ideia de soberania popular, que o homem, o ser humano, com a sua razão autônoma e objetiva, traria o progresso. Então não era mais a tradição, mas a razão que deveria imperar como fonte última de autoridade. E pouco depois desse período imediatamente revolucionário, né, nós temos a ascensão de Napoleão, ilustrado aí na direita, que foi um grande líder militar da época, conseguiu projetar o poder francês sobre boa parte do continente europeu e também colônias. Então, muito importante o poderio militar da França na época, e por meio dele, o uso da diplomacia e o uso de influências indiretas também, por meio da cultura e de agentes infiltrados para poder mudar os regimes de governo de várias nações. Em 1815, entre 1812 e 1815, há um movimento de reação por parte de várias potências europeias, tentando restaurar o antigo regime, e a derrota que Napoleão sofre em 1815 meio que coloca um ponto final nisso, mas já era tarde demais, muito do mundo já tinha mudado. Como parte dessa tendência revolucionária, a França acaba projetando sua influência sobre os Países Baixos. Então, a partir de 1795, tudo que existia de instituição no país, de tradição, de vínculos históricos, tudo isso é dissolvido e eles tentam redesenhar o país com apoio local, claro, mas boa parte porque houve uma intervenção militar das forças revolucionárias na Holanda e após 3 ou 4 golpes de Estado durante esse período aí de menos de pouco mais de 10 anos, né, eventualmente os Países Baixos, que eram vistos como províncias unidas, né, acabam virando um país unitário. Era uma nação, mas não era um país unitário, era uma confederação de várias províncias independentes, né, e agora o país é centralizado, é burocratizado, ele é submetido ao jugo da França na sua política externa, acaba virando o Estado cliente, ele se torna democrático, entre aspas, então
a primeira Constituição da história do país, a de 1798, e veicula essa ideia de soberania popular. E, apesar disso tudo, os governantes da época tentaram adotar uma linha um pouco mais autônoma, para não ficar muito na cara, e muitas vezes contrariando as ordens de Napoleão, lá da França. Então, no final do regime, é colocado um governante que tenta, de forma autoritária, fazer esse desvio, e acaba com uma intervenção, uma nova intervenção por parte da França, concluindo esse período em 1806, colocando um rei que seria idealmente um rei fantoche, que era o próprio irmão de Napoleão, o rei Luís Bonaparte. Acontece que, então aqui nós temos o reino da Holanda, né? 1806 a 1810. Acontece que o rei Luís I, ele queria ter um pouco mais de independência, ele não queria ser só um fantoche do seu irmão na França. Então ele se disse leal ao povo holandês, ele trouxe Belderdijk de volta, que o ajudaria inclusive, a aprender a língua, e ele obrigou todo mundo na corte a renunciar à cidadania, eu coloquei holandesa, mas na verdade é renunciar à cidadania francesa e só falar a língua holandesa, o que inclusive causou um incômodo muito grande com a esposa dele, do próprio rei, né, que não queria de jeito nenhum isso. E quando finalmente em 1805, mais ou menos, Napoleão pediu tropas para fazer a campanha na Rússia, ele se recusa de forma categórica. Então, o que Napoleão faz em troca é tirar boa parte das tropas francesas que ocupavam a Holanda, então, que protegiam a Holanda também, para servir nessa campanha militar na Rússia, e com isso deixa um flanco aberto dos dois lados, né? Principalmente o lado oriental foi tirado, mas ao sul a Bélgica acaba sofrendo invasão inglesa, e Napoleão diz lá da França: olha, você não conseguiu proteger o seu reino, então eu vou invadir e vou anexar e vou tirar esses ingleses daí. E é o que ele fez. Então Luís I abdica do trono e vai embora, eu acho que para a Áustria, e coloca o seu filho, que ainda era criança, Luís II, que foi rei por 10 dias. Tá? Em 1810, então, com a ocupação francesa, um decreto de Napoleão declara que o país está formalmente anexado. E isso perdura por 5 anos até a derrota final de Napoleão. Com a queda de Napoleão, volta a casa de Orange com o rei Guilherme I. Vocês já viram que Krumbannpriester serviu esse rei, Guilherme I. O pai dele tinha servido o rei Luís I como médico. Ele não quer ser chamado de rei, então ele prefere o título de príncipe soberano, né? Resgatando um pouco aquela ideia da tradição holandesa de ter um país mais livre. Porém, uma nova constituição é adotada que é bem centralizadora, dá muito poder para o monarca. Então permanece o caráter unitário do país, o país agora é um só, né? É o reino dos Países Baixos, e ele é centralizado. E os belgas ao sul não gostaram da forma como o rei Guilherme I lidava com isso. Eles esperavam uma descentralização maior, um retorno à situação anterior, e não houve. Então, em 1831, eles começam a revolta belga, que na prática durou aí um ano, 1830 a 31, mais ou menos, mas foi consolidada em 1839 com um tratado entre as potências europeias que reconheciam a independência e a neutralidade do Reino da Bélgica, então. E logo depois houve uma revisão constitucional. Krumbannpriester foi um consultor dessa revisão constitucional, ele
prestou várias informações históricas aí para ajudar na reelaboração da Constituição em 1840, quando entra o rei Guilherme II, que teve um reinado moderado, acomodou bastante com as demandas, com a transição para a independência da Bélgica. Ele assistiu, no final do reinado dele, a ascensão das chamadas revoluções burguesas de 1848, que traziam ideias radicais novamente, agora ideias socialistas, o resquício das ideias revolucionárias francesas, e dentro da Holanda, o primeiro-ministro, depois se tornou primeiro-ministro, né, mas na época um parlamentar muito importante, Thorbecke, redesenha a Constituição e traz uma Constituição que é essencialmente republicana, com uma monarquia constitucional, um papel muito limitado para a Casa de Orange desempenhar, um voto que é censitário, portanto, quebrando aquela ideia de privilégios da nobreza, e o sistema bicameral, Senado e Parlamento, que essencialmente essa Constituição com várias emendas que perdura até hoje na Holanda. Primeiro, o gabinete de primeiro-ministro foi formado ainda pelo Guilherme II, pouco antes dele falecer, em 1849, quando entra o Guilherme III, que vai na direção oposta. É um rei menos tolerante, mais fechado, mais conservador, tenta reverter algumas dessas tendências, e ele tem um longo reinado, então ele marca bastante a história da Holanda no final do século XIX, e ele tem várias tensões com os primeiros ministros da época, principalmente os do Partido Liberal, que apoiavam a causa humanista da Revolução Francesa, o secularismo, separação igreja e Estado. Então tem uma tensão muito grande aí no ambiente político, tá? Durante esse reinado de Guilherme II e III, que nós temos a ascensão aí do movimento antirrevolucionário e maior parte das atividades políticas de Herman Prinster. Vou falar um pouco de alguns escritos do Van Prinster nesse contexto, então, para vocês entenderem o teor da crítica dele à Revolução Francesa. Por exemplo, aquela ideia de que a Revolução ia romper completamente com as tradições para inaugurar novas condições políticas orientadas pelo progresso da razão humana. Ele fala assim: eu não creio que seja possível romper com o passado. Eu creio que cada noção conectada com o futuro tem a sua raiz no passado. E ele fala sobre a Revolução Francesa, que na verdade estava tentando romper um consenso universal na consciência das nações. E essa fratura, obviamente, seria dolorida, né? Traria mudanças muito deletérias, né? Incluindo, por exemplo, a noção de direito divino, que era a origem da soberania política, e o princípio da autoridade limitada, segundo o qual, e notem aqui essa citação, todo mundo era limitado à sua esfera de competência. Né? Então ele diz que antes da Revolução Francesa, né, tinha vários vínculos de autoridades limitadas na sociedade, cada uma limitada à sua esfera de competência. Isso foi rompido pela Revolução Francesa, o individualismo que ela trouxe. E por causa desse individualismo, toda aquela noção de comunidades compondo a sociedade foi também questionada. As pessoas acreditavam que a prosperidade geral, quer dizer, o florescimento da sociedade, era inseparável do livre desenvolvimento de ordens, por exemplo, famílias, corporações, estamentos que ele menciona, cujos direitos, os direitos das ordens, eram considerados sagrados até quando chegou a Revolução. Então, uma coisa que era a malha social que funcionava na Europa toda foi, então, rompida com as ideias revolucionárias. Aqui, a crítica dele é a ideologia racionalista da Revolução. Então, critica o humanismo individualista. Fala da soberania do homem em vez do direito divino. Ele fala da ruptura radical que descartou as mais valiosas instituições, então você perde o valor que elas traziam para a sociedade quando elas são descartadas. Descartou a tradição, ou seja, mudou as ideias fundamentais na base da ordem social. Era
uma ideologia anti-liberdade, que levou à idolatria do Estado, né? Basta ver o que a França napoleônica fez. O estatismo utópico para reprojetar a sociedade foi criticado também por Hermann Prinzer, quando ele fala da centralização administrativa, por exemplo. Ele diz que isso destruiu todas as liberdades genuínas a fim de sujeitar tudo à vontade arbitrária do Estado. E ele também critica o individualismo radical, citando Alcide de Tocqueville, quando ele mostra que o indivíduo de um lado e o Estado do outro deixa nada no meio. Né? Então fica sem qualquer força de meio de campo ali contra o poder do Estado. E esse redesenho social pautado pelo progressismo e pelo otimismo é rejeitado também pela visão ingênua de natureza humana que ele tem. Né? E aí ele diz, nós crentes reformados sabemos que o homem é inclinado ao mal. Então, você tem que desenhar as instituições não dando mais espaço para o uso do poder estatal para promover o progresso. Pelo contrário, tem que desenhá-las do jeito que contém ao máximo possível a expansão do poder, porque o homem é inclinado ao mal e deve ser contido se ele ocupar um cargo de poder. Vou falar então no ponto final aqui sobre a causa antirrevolucionária, né? Aí que emerge o partido antirrevolucionário. Hermann Prinzer, na carreira política dele, ele tenta, entre 1829 a 1832, escrever crônicas semanais, um jornal de distribuição semanal comentando a revolta belga, né, a ideologia revolucionária por trás e as consequências. Depois ele interrompe essa atividade, ele ajuda, igual eu falei, a reformular a Constituição em 1840. Em 1848, lembra que é o período de revoluções na Europa. A causa antirrevolucionária ou a ala antirrevolucionária dentro da política holandesa é formalmente organizada, então eles têm um sistema de lista, em que eles listam os políticos que são fiéis à plataforma cristã reformada antirrevolucionária, para que as pessoas saibam quem assina embaixo daquelas ideias. Em 1849 até 1856 ele foi parlamentar, tentando avançar a agenda da educação cristã com um fracasso estrondoso, não consegue consegue alguma coisa limitada, nós vamos falar mais para o final. Entre 1850 e 1855, ele volta ao jornalismo e ele escreve diariamente com esse irmão Wormser, que era um membro daquele movimento de secessão que acabou se tornando a CGK, né? A Igreja Cristã Reformada. Aqui tem uma lição interessante mostrando que irmãos em igrejas diferentes podem colaborar aí em outras agendas, né, fora da agenda eclesiástica. Bernie Zylstra, um dos que escreveram uma nota biográfica sobre o Hermann Prinzer, diz que esse período de 5 anos de jornalismo dele, ele era como se fosse um general sem exército, porque os intelectuais que tinham condições de entender o que ele escrevia, eles discordavam. E a população em geral não conseguia exatamente decifrar quais ideias estavam sendo tratadas ali, mas foi um período importante para desenvolver o posicionamento dele sobre várias questões da época. E aí ele regressa como parlamentar por mais 3 anos, em 1862 a 1865, sob um governo liberal que estava tentando fazer várias reformas. A ideia era que eles liberalizariam a educação, o sistema educacional, para que as famílias cristãs pudessem ter o espaço de ter escola cristã também, o que não aconteceu. Então, mais uma frustração muito grande para ele. E ele retoma as crônicas que ele escrevia entre 1869 até o final da vida dele, que passou a se tornar a publicação que agregou o movimento antirrevolucionário, circulando as ideias do movimento entre as pessoas e possíveis apoiadores políticos. Então, era uma forma de... Né, hoje os tios aí da política fazem no WhatsApp, né, na época eram com artigos que as pessoas liam.
Em 1871, ele rompe de forma bem drástica com o Partido Conservador, porque os conservadores queriam a educação se mantivesse estatal e que não fosse liberalizada. E eles ainda tentavam, alguns que queriam voltar à fé cristã para ser ensinada nas escolas estatais, eles queriam meio que uma versão genérica de cristianismo ensinada ali, mas para todos da nação. E aí, nesse período, já ao final da vida, Roman Priester já entendia que a batalha tinha que ser por uma educação liberalizada e não por concentrar tudo nas mãos do Estado. E é um período que ele inicia também a correspondência com o jovem Abraham Kuyper, que tinha lá os seus 30 e poucos anos, que acaba pegando o bastão aí de liderança do movimento antirrevolucionário. Lembrando que Kuyper não foi o primeiro, o partido foi fundado em 1874, né, portanto, 2 anos antes da morte de Roman Priester, mas Kuyper não foi o primeiro primeiro-ministro que assumiu quando o partido ganhou as eleições nacionais. Foi Mackay, Enéas Mackay, que foi o primeiro-ministro antirrevolucionário. Mas isso é assunto para outra palestra. Aqui tem um pouco da peleja dos reformados antirrevolucionários contra o sistema. E tem que lembrar que não só tinha uma ala reformada na política holandesa, tinha pelo menos duas. O que a gente chamava de ala histórico-cristã, que era mais alinhada ao Partido Conservador, e a ala antirrevolucionária. Os liberais dominaram por vários anos a política do país. Liberal aqui é um pouco diferente o sentido, né? O sentido anglo-saxão, mas é no sentido francês, de apoiador de várias coisas da Revolução Francesa e secularistas. E Thobeker foi filho de alemão e tal, foi um dos mais importantes primeiros ministros do século XIX na Holanda, tendo assumido o cargo 3 vezes, em 3 ocasiões diferentes, a última delas quando ele estava prestes a morrer já. E ele foi quem projetou a Constituição de 1848, depois se tornou primeiro-ministro, sob a nova Constituição. Ele defendia, junto com os outros liberais, a separação estrita de igreja e Estado, coisa que Roman Priester não, na época pelo menos, ele não estava confortável com essa ruptura, né? Depois Kuyper fala, não, é melhor que tenha mesmo, porque o Estado prejudica demais a igreja. Em 1853, essa abertura da separação entre igreja e Estado estava tão grande que, lembra que aqui já é reinado Guilherme III, que não gostava dos liberais, né? E um dos motivos é que isso permite que volte a hierarquia dos bispos católicos romanos dos Países Baixos, que tinha sido, desde a época da separação dos Países Baixos da Espanha, tinha sido suspendida, né? Então aqui volta a presença católico-romana forte. E Thobeker e os liberais, quando os antirrevolucionários acharam que ia ter uma abertura para que houvesse a pauta da educação cristã sendo discutida, eles não apoiaram. Então eles mantiveram a ideia de educação estatal para formar um certo tipo de cidadão progressista e tal, exatamente igual que a Revolução Francesa queria e muito parecido com o que as nossas autoridades querem hoje, né? Em 1857, os liberais tentam barrar, votam contra a proposta de reforma do sistema educacional. Aqui eles não estavam no governo mais, né? Estavam fora do governo. Foi passada uma reforma do sistema educacional básico, mas eles consideraram ela religiosa demais, tentaram barrar. O que os reformados estavam fazendo? Então, eles tinham alas ou facções dos outros partidos. Então, tinha uma ala liberal conservadora e tinha uma ala dentro do Partido Conservador. E eles atuavam entre essas alas com um sistema de listas, né, listando quem concorda com a agenda. E eles votavam
por exemplo, contra aumentar o sufrágio, aumentar as pessoas que podem votar. Os antirrevolucionários queriam uma expansão limitada do sufrágio, não completa igual os liberais queriam, que é o que chamavam de voto censitário, né? Pessoas até praticamente toda a população masculina poderia votar pela ideia liberal. Eles não queriam ampliar tanto assim, mas queriam ampliar um pouco mais. Já os cristãos históricos, que era a ala reformada mais reacionária, né? Eles queriam manter o voto só a pessoas de posses. Os cristãos históricos tinham a ideia de uma sociedade holandesa que tinha que ser cristã e reformada, então eles eram anticatólicos também. Já os antirrevolucionários já tinham aceitado a ideia de que a igreja reformada representava uma parte muito importante da sociedade, mas é um cristianismo dentro de uma sociedade mais plural, até porque havia outras religiões também representadas ali que eram minoritárias. E a questão, então, muito controversa da relação igreja-estado, a ala dos cristãos históricos queriam manter a Igreja Nacional e os antirrevolucionários cada vez mais tendendo a ideia, não exatamente a ideia liberal, mas a ideia de separação entre Igreja e Estado. A necessidade no momento, então, nesse período aí, era de articular de maneira popular um movimento e uma teoria política antirrevolucionária e confessionalmente reformada. Quem consegue fazer isso é Kuyper. Então a análise é a seguinte: parece que Herman Priester ele lança várias sementes, várias iniciativas e várias ideias nos seus escritos, mas como ele era aristocrata, ele não tinha essa desenvoltura para poder mobilizar. Mas Kuyper consegue. Então eu quero mostrar nessa parte final que ele herda várias ideias e ele também desenvolve um pouco mais várias ideias de Herman Priester. Sobre Igreja e Estado, né? Herman fala que historicamente a nação era cristã, mas a igreja deveria ser estritamente confessional e o Estado estava interferindo demais com a igreja. Por exemplo, com aquela intervenção napoleônica na Holanda, era meio que um cargo público ser pastor. Isso era, como tinha tido centralização burocrática, isso era de cima para baixo o imposto às congregações locais, quem ia ser o pastor local. Então, uma interferência muito grande. Estou preocupado com essas interferências. Ele fala que nesses termos, uma separação genuína seria desejável, apesar de não concordar com o rompimento total entre igreja e Estado. E o controle estatal, ele dizia que violava a consciência das pessoas. Já Kuyper já meio que fala assim, não, tem que virar a página disso, né? Com toda a mudança social, agora é hora de um divórcio entre igreja e Estado. Ele usa esse termo forte também. Na agenda da educação, Herman Priester havia um problema muito grande com a centralização das escolas, todas controladas pelo governo federal, de cima para baixo. Ele fez campanhas para legalizar, primeiro, que era proibida a educação privada, e isso foi uma vitória que ele conseguiu, só que a ideia era que haveria um espaço para escolas privadas, e pronto, não haveria um apoio a essas escolas. E ele também trouxe a ideia de que, como tudo na cultura é orientado por uma cosmovisão religiosa, que as escolas públicas eram religiosas também, apesar de se dizerem neutras, né? Então, no caso, uma religião civil é o que orientava as escolas, e isso era anticristão. Ele falava que ficava as comunidades religiosas, né, principalmente os cristãos ortodoxos, eram prejudicados por causa disso. E Kuyper fez a campanha depois para a escola ficar livre do controle da igreja e do Estado. Inclusive levou à fundação da Universidade Livre, que manifesta um pouco essa esfera educacional separada da esfera da justiça pública, do Estado e da esfera eclesiástica. Na questão social, lembrando que temos aí a segunda Revolução Industrial, pegando
período mais ativo dos dois, né, com todas as consequências que isso trouxe para a cultura, para a sociedade. O Norman Priester fala que a Revolução redesenhou a sociedade para comportar o estatismo e o individualismo rompeu os traços tradicionais de lealdade e associações que tinham entre, por exemplo, mestre e servo, patrão, empregado e tal, entre o Estado e as famílias. Isso abriu a porta para a luta de classes. É a crítica que Roman Priester faz, né, que a sociedade era mais harmônica. Você pode até questionar se era isso mesmo, mas a ideia dele era essa. E Kuyper fala, em linhas parecidas, o individualismo radical revolucionário abriu a porta para a luta de classes, mas o novo sistema hipercentralizado foi montado para distribuir privilégios. O poder econômico e grupos privilegiados capturavam a regulação estatal para excluir o resto das pessoas do acesso à vida pública da nação. Então, Kuyper apela aí para os pequenos produtores, os pescadores, as pessoas das vilas, os agricultores. Ele fala que precisa uma reforma na estrutura arquitetônica da sociedade, é o termo que ele usa, e um resgate dos vínculos de solidariedade que tinha antes. Por exemplo, a igreja tem que voltar a ajudar os pobres, o Estado revolucionário tinha tomado conta da ajuda aos pobres, tinha estatizado isso tudo, né, e tinha meio que fechado o espaço para a caridade privada, e Kuyper fala que isso era errado, tinha que voltar a ter esse espaço. Sobre liberdades pessoais, né, Roman Priester fala que o controle governamental da igreja impunha princípios e pessoas às igrejas locais que feriam liberdade de consciência, mesmo para as escolas. E Kuyper fala que o governo jamais deverá coagir ou impor juramento, serviço militar obrigatório, frequência obrigatória à escola, vacinação ou qualquer coisa do tipo, no programa do ano em que inaugurou o Partido Antirrevolucionário como um partido formalizado, né, isso pouco antes da morte de Roman Priester. Para dar um exemplo de atuação nos primórdios aí do Partido Antirrevolucionário, para vocês verem que o foco de longo prazo, olhando a agenda da educação. A primeira tentativa por Roman Priester foi argumentar que toda escola é religiosa, mesmo a escola neutra, entre aspas, e só que a nação tem uma história cristã e não a história do iluminismo. Então, o iluminismo e o humanismo não podem ser a religião civil que vai orientar a escola estatal. O cristianismo deve voltar à escola estatal. Aí o governo fala, eu acho que a melhor ideia é vocês terem um espaço para montar a escola privada de vocês, desde que paguem o imposto para manter a escola pública, vocês podem pagar, além disso, a escola privada de vocês. E isso não era satisfatório para os reformados da época. Então, eles fizeram a segunda tentativa, que era liberalizar todo o sistema educacional para que haja espaço para a educação cristã. E o governo, que era liberal, entre aspas, na época, disse não. A terceira tentativa, quando eles falam da pilarização, né, quer dizer, a sociedade toda está organizada em pilares, cada pilar é uma bolha de uma religião específica, e cada um tem os seus jornais, suas revistas, suas editoras, suas escolas, deveria ter suas escolas também. Então eles falam assim, os alunos das escolas estatais devem ser separados por pilar que eles ocupam, né? Então os alunos judeus vão estar numa escola pública, porém que ensina religião judaica, os outros vão estar na escola que ensina religião reformada, e assim por diante. Aí o governo fala não. Então, Roman Priester morre muito frustrado sem ver o sucesso dessa agenda. Porém, em 1889, finalmente, depois de uma lei que já tinha aberto um espaço bom na educação primária, os antirrevolucionários conseguem implementar um sistema de vouchers para bancar as escolas cristãs controladas pelos pais. Que foi aquela. Que é essa ideia que até hoje tem na Holanda, que você paga os seus impostos, mas aí você tem uma devolução do dinheiro do imposto na forma de um voucher que você vai usar para baratear a mensalidade da escola, na escola que você escolher como pai. Então, e esse dinheiro é uma devolução do seu dinheiro que você já pagou do imposto, isso reduz bastante a mensalidade e a escola leva esse voucher e o governo
financia na proporção de quantos vouchers ele tem, a escola tem, para poder converter isso em financiamento para a escola. Isso também ajuda a manter a qualidade das escolas, que elas competem, obviamente, para ter mais pais colocando as crianças ali, e assim elas ganham mais vouchers. Em 1874, na ocasião da fundação do Partido Antirrevolucionário como um partido mesmo, separado, o Kuyper escreve para Roman Prinster uma carta. Ele diz assim: nós não somos conservadores, né, visto que havia aquela tensão com os cristãos históricos, nem liberais, mas defendemos um liberalismo cristão. E Roman Prinster fica meio perplexo, assim, mas ele concorda. Essa troca de cartas aí, quem fala foi o Harry Van Dyke, que é um biógrafo de Roman Prinster e tradutor também. E ele estudou os arquivos da correspondência dos dois. Kuyper, então, articula a doutrina da soberania das esferas para mostrar um pouco essa ideia de uma sociedade que tem esses vínculos intermediários entre indivíduo e Estado, e cada um tem a sua própria lógica, e aí consegue fazer a distinção entre as diversas esferas da sociedade. Eu acho que a ideia que faltava para dar uma base de plataforma para o partido, que o diferencia de conservadorismo, liberalismo, socialismo, etc. E a teologia da graça comum que ele traz para poder justificar por que os antirrevolucionários deveriam estar, pelo menos na teoria e na prática estiveram, né, abertos a colaborar com outros cristãos de outras denominações na política. Em 1874, então, já era possível falar em um partido formal com plataforma. O programa do partido, o manifesto, foi comentado linha por linha em mais de 500 páginas de escritos jornalísticos de Kuyper, e depois virou livro com várias edições para ver o nível de apoio que o partido tinha, né, várias cópias vendidas. E foi um dos primeiros partidos modernos, se não o primeiro partido moderno da Holanda com uma estrutura e disciplina partidária rígida. As pessoas tinham que subscrever a plataforma e tinham que seguir bem, de forma profissional, a carreira política dentro do partido. Foi criada mais tarde uma fundação de pesquisa para articular não só a teologia pública por trás do Partido Antirrevolucionário, mas propostas de políticas públicas concretas para a nação. E várias ligas regionais, que eram grupos mais informais de apoio e divulgação. E, apesar dos políticos serem profissionais, eles não se distanciavam da base de apoio. Então, foi um dos primeiros partidos mais populistas também, no bom sentido, né, que tinha uma base de apoio entre a população comum, as classe média, classe baixa também. Conseguiu formar vários gabinetes, eu contei pelo menos 6 na pesquisa que eu fiz, na sua história, e oficialmente foi desmantelado em 1980. Então, hoje não existe o Partido Antirrevolucionário. As ideias que foram avançadas pelo movimento antirrevolucionário aparecem aqui e ali em 3 partidos cristãos que existem na Holanda hoje. Então é isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Aqui é uma foto da Haia, né? A sede de governo da Holanda. Van Prinster morava do outro lado desse laguinho que tem lá, na rua do outro lado. E eu quero deixar 2 sugestões de leituras, uma mais popular, do Fabrício Tavares, que escreveu para o Estado da Arte, que fala do movimento antirrevolucionário no contexto da luta contra o modernismo, e um artigo acadêmico que eu escrevi a respeito de Kuyper e Van Prinster no começo aí do movimento antirrevolucionário, que vai ser publicado no ano que vem, mas já está disponível. Vou deixar meu contato, aqui o site, o Twitter, e quero agradecer a atenção. Espero que isso possa ter trazido informações úteis e instrutivas. Um bom resto de conferência a todos.